Olá, profissionais de ICMS, eu sou a Janaína, faço parte do Grupo Share e o vídeo de hoje falaremos sobre embargo e interdição. Claro que é um assunto que ninguém gosta, aliás, eu também não, mas precisamos entender como é que funciona a questão do embargo e interdição, a diferença, os prazos justamente para poder fazer as ações e correr dentro dos prazos legais, normais, para respaldar a empresa, não deixar nenhum colaborador adoecer ou que esteja exposto a risco grave e iminente. Vamos lá? Então, a NR3 fala sobre embargo e interdição e ela é uma NR geral. Se você deu uma olhadinha, você viu que as outras NRs, ela fala sobre NR geral, setorial e especial. Aí você deve falar assim, poxa, Janaína, mas eu não tinha prestado atenção ou vi que tinha essa diferença, mas não estou entendendo muito bem o que é. Fique tranquilo. Em breve nós gravaremos um vídeo explicando para você os tipos de NR e as classificações. Antes de você assistir o vídeo, dê aquela curtida para nos dar uma força, marque o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Dúvidas e sugestões? Deixe abaixo. Vamos lá? A NR3 foi alterada pela portaria 1068, que foi divulgada no dia 23 de novembro de 2019 e publicada no Diário Oficial no dia seguinte, no dia 24. O que aconteceu com a NR3? Se você se lembra, a NR3 anteriormente era só uma página. Agora não, ela passou por revisão de uma forma geral, então ela ganhou uma encorpada, veio com mais conteúdo aí para nós e algumas tabelas com relação à comparação entre a questão da situação atual e a de referência ou objeto, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente para vocês entenderem um pouquinho melhor. Teve também inclusão de itens, que são as tabelas, então a tabela 3.1, 3.2, que fala sobre consequência, probabilidade, o cruzamento entre consequência e probabilidade, como é que você chega na questão do risco objeto. Então, a gente vai mostrar isso para vocês. Além da criação de um procedimento relativo a embargo e interdição. Então, nesse procedimento, ele vai explicar como é que funciona para fazer embargo, interdição, os prazos, como é que é a tramitação interna e, claro, os prazos para recorrer, para apresentar defesa. E a gente vai falar sobre isso também. Lembrando que, assim, essa nova NR, com o texto revisado, o início de vigência dela é 22/1 de 2020. Bom, vamos falar um pouquinho sobre embargo, entender a diferença entre embargo e interdição. Então, o embargo, ele é a paralisação, que ela pode ser a paralisação parcial ou total da obra. Aí você fala assim, poxa, Janaína, pode parar? Claro, então paralisação parcial, ela pode parar assim, a empresa responsável pela obra, a fiscalizadora, né, ou gerenciadora, como algumas empresas gostam de chamar, e algumas empresas subcontratadas, empreiteiras subcontratadas, por exemplo. Ou pode parar geral. Então, para responsável pela obra, fiscalização e todas as subcontratadas. Então, paralisação geral. Lembrando que quando você tem uma obra embargada ou paralisada, os colaboradores continuam recebendo o pagamento. Então, o empregador é que não gosta muito disso, né? Porque mão de obra parada, sinal de prejuízo. A interdição, ela é diferente do embargo porque ela tem a paralisação, que é similar, porém ela pode ser parcial ou total, mas ela se subdivide. Pode ser da atividade, por exemplo, atividade de pintura, maquinário e equipamento. Então, parou todo o pessoal que faz movimentação de carga, não pode mais, todos os MUNCs estão interditados, não pode usar mais MUNC. Então tem que verificar o que aconteceu com a documentação. Então, parou todo, ninguém pode usar equipamento rotativo, lixadeira, furadeira. Então, pode ser equipamentos ou maquinários, pode ser um setor inteiro, por exemplo, parou todo o setor da carpintaria, ou então parou todo o setor da caldeiraria. Ou pode ser o estabelecimento, por exemplo, geralmente a gente usa estabelecimento para unidade empresarial, né, escritório, esse tipo de coisa. Pode paralisar, claro, pode paralisar a empresa como um todo. Só que assim, o embargo e a interdição, ela só vai ser aplicada quando você tiver grave e iminente risco. O que é o grave e iminente risco que a gente fala? É a condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença com lesão grave. Então, quando for doença ou lesão grave ao trabalhador. Quando não se caracterizar lesão grave ou doença grave ao trabalhador, não é que o auditor fiscal não vai fazer nada, não, ele vai. Se você não estiver cumprindo a legislação, o que ele vai? Ele vai lavrar o auto de infração e vai te dar um prazo para você adequar e multar. Claro, é passível de multa. Mas isso não significa que ele vai interditar. Então, ele só vai interditar ou embargar quando tiver risco grave iminente.
Como é que caracteriza, então, o grave e iminente risco? Por duas tabelas. Então, a tabela 3.3, que vai falar sobre o excesso de risco, né, de exposição individual reduzido o número de potenciais, ou a tabela 3.4, que vai falar sobre a probabilidade, que é a exposição ao risco que pode resultar em lesão ou adoecimento de diversas vítimas. Então, você tem uma diferença. A tabela 3.3 vai falar sobre a consequência e a 3.4 sobre a probabilidade. Então, você vai cruzar consequência com probabilidade. E lembrando que a primeira tabela é quando você tem exposição individual. E a tabela 3.4 quando tem diversas pessoas expostas ao mesmo risco. Ok? Lembrando que a comparação entre o risco atual, então, é o que o auditor fiscal encontrou naquele momento, a situação que ele encontrou naquele momento no empreendimento, na obra, na empresa, e ele vai comparar com o risco de referência, ou seja, a situação objeto, a situação ideal, para não expor o colaborador ao risco, ou pelo menos o aceitável, o tolerável. Bom, aqui é a classificação. Então, como é que ele vai classificar a consequência? Que a gente vai mostrar nas tabelas posteriores como é que ele vai fazer o cruzamento. Então, como é que ele vai classificar, fazer a classificação das consequências? Então, a gente tem algumas descrições, por exemplo, morte, aí severa, significativa, leve e nenhuma. E tem os critérios, então os princípios de cada uma. O que significa a questão da morte, a severa, a significativa, a leve e a nenhuma. Então, primeiro ele vai enquadrar a questão da consequência. Depois, ele vai fazer a classificação da probabilidade disso acontecer. Então, a probabilidade ele vai classificar em provável, possível, remota ou rara. E aí que vem descrevendo cada uma delas o que significa. O que ele considera rara, o que considera remota, o que considera possível. Com essas informações, ele vai para uma tabela que a gente chama de 3.3, que é justamente quando tem excesso de risco individual. E aí ele vai cruzar justamente a informação que ele encontrou, então a situação encontrada, com a consequência, com a probabilidade que a gente entendeu lá, quais são os descritivos, e vai justamente cruzar para encontrar qual que é a classificação do risco de referência, do risco objeto. Então ele só vai ter questão de embargo ou interdição se você tiver extremo ou substancial. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então essa tabela ponto 3 só quando tiver excesso de risco individual. Na tabela 3.4, ela é similar à tabela 3.3, porém, ela é usada quando você tem mais pessoas expostas, ou seja, quando é um coletivo exposto ao mesmo risco, tá? Então, o que acontece? Por que eu marquei diferenciado para vocês verem? Porque, assim, quanto mais gente exposta ao risco, maior é a gravidade, então, maior vai ser a exigência em cima. Então, para ter o embargo, a probabilidade é bem maior. Aqui a gente está trazendo para vocês quais são as possíveis condições de embargo. Então, quando é que ele vai embargar? Então, de acordo com aquela tabela, vocês viram que tem algumas siglas. O E é extremo. Então, quando houver excesso de risco extremo e excesso de risco substancial, embargou. Então, se ele cruzou as informações das tabelas e deu extremo ou substancial, embargo ou interdição. Outra questão que pode gerar embargo. Então, se o risco grave e eminente ele tiver descrito nas outras normas, então, por exemplo, você deixou de cumprir alguma coisa que estava descrito na outra norma e é risco grave e iminente. Ele não vai precisar aplicar aquela metodologia que a gente viu nas outras tabelas, que é na 3.3 e 3.4. Então, o auditor fiscal não precisa adotar aquela metodologia. Ele pode diretamente já embargar, porque é citado nas outras NRs. Embargar ou interditar a sua obra, o estabelecimento, a empresa, ok? Agora, o que não é passivo? O que não é passivo de embargo? Então, se entrou na tabela e foi classificado como risco moderado, pequeno ou nenhum, ele não vai embargar e nem interditar o empreendimento, a obra, o estabelecimento, a atividade. Não vai fazer. O que ele vai fazer? Ele viu que você descumpriu qualquer item da NR. Ele vai lavrar o auto de infração e, claro, vai multar vocês, porque é passível de multa. Descumprimento de qualquer legislação é passível de multa, passível de cadeia e uma série de outros fatores que a gente já conhece e que não gosta de falar. Bom, se você percebeu, na NR3 ele fala sobre umas disposições finais. O que são essas disposições finais? Então, as disposições finais, ele fala um pouquinho sobre a questão do embargo e interdição, para que ele aplica.
Então, ele entende que é o quê? É uma proteção de emergência para a saúde e segurança do trabalhador. Então, quando é risco grave iminente, a gente entende que pode causar algum dano grave ou causar uma doença ocupacional grave no colaborador. Então, o que é entendido? Que essa proteção é emergencial, tem que ser imediata. Por isso, da paralisação do embargo. Não é uma medida punitiva. Por que não é punitiva? Porque, assim, você conhece a regra, né? Então, nós que trabalhamos com segurança do trabalho, a gente conhece as normas regulamentadoras. Ou, se não conhece, deveríamos conhecer. Não digo saber decor, mas deveríamos saber como é que funciona, pelo menos as noções, e saber onde buscar as informações, nos orientarmos e aplicar as medidas necessárias. Então, a regra é clara. Descumpriu a regra, tem punição. Assim como no jogo de futebol. Você não joga futebol se você não souber a regra, né? Cometeu falta, tá sujeito a cartão vermelho e amarelo. Faz parte. Então, quem não sabe jogar, não entra no jogo. Não é previsto em norma a situação de objeto de referência. O auditor fará uma fundamentação com critérios técnicos. O que significa isso? Significa que, assim, não está previsto na norma, mas ele entendeu que há um risco grave e iminente. O que ele vai fazer? Ele pode citar outras normas, que não sejam essas normas regulamentadoras, mas outros critérios técnicos, e ele tem que fazer essa justificativa técnica do porquê que ele está embargando ou interditando. Mas ele pode fazer isso. A imposição de embargo ou interdição, ele não elimina a lavração, do auto de infração. O que significa? Significa o quê? Não foi interditada a sua obra, o seu estabelecimento, ou não foi embargado. Ele pode multar? Claro que pode. Ele lavra o auto de infração com aquilo que você deixou de cumprir, deixa com você uma cópia do auto e, posteriormente, vem a multa. Claro que você pode se defender. A gente vai mostrar um pouquinho aqui para vocês como é que funciona o processo de defesa. Vamos falar um pouquinho para vocês agora sobre os procedimentos relativos ao embargo e interdição. Então, esses procedimentos, eles foram publicados na portaria 1069, no dia 29/9/2019, no mesmo dia que foi publicada a NR3. Então, ele fala um pouquinho sobre a questão de embargo e interdição também, como é que funciona. Então, ele é de caráter de urgência. Por quê? Porque ele visa a prevenção de medidas, né, do embargo. Ou seja, por que ele é a prevenção? Porque, assim, você não quer expor o seu trabalhador a um risco grave e iminente, né, que pode causar algum dano à saúde ou a integridade física do trabalhador. Então, por isso que ele é de caráter de urgência. Então, ele vai explicar esse procedimento um pouquinho, como é que funciona, quando que embarga, como é que funciona toda essa parte desse processo. Então, o auditor fiscal do trabalho, ele faz a verificação no local, tá? Ele verificou que há risco grave iminente, o que ele vai fazer? Ele vai emitir um relatório técnico, em duas vias, sendo que uma via vai ser entregue para vocês, é claro. A identificação do empregador, ele vai colocar nesse relatório. Então, o que tem que conter esse relatório? Identificação, o endereço. Por que o endereço? Porque pode ser que a obra seja num local e a matriz da empresa seja em outro local, ou a empresa tem várias unidades. O objeto de embargo e interdição, então, o que aconteceu? Os fatores de risco que ele encontrou lá, as medidas de proteção de SST. Então, quais são as medidas necessárias? Ele vai assinar e se identificar, então, quem que é o auditor fiscal que foi lá, e a relação de documentos que você precisa apresentar para desembargar ou desinterditar a sua obra, ou seu empreendimento, estabelecimento, atividade, maquinário, seja lá o que foi embargado ou interditado. Ok? Então, aí você fala assim, bom, já foi embargado ou interditado, e agora? O que eu faço? Chorar não dá, né? Então, vamos correr atrás do prejuízo. Como é que a gente faz, então, para desembargar ou desinterditar? A gente tem que apresentar as documentações originais que foram solicitadas pelo auditor fiscal do trabalho, na Superintendência Regional do Trabalho ou na Gerência Geral do Trabalho, o que for mais perto do local, do estabelecimento, da obra, ou seja, lá de onde você foi fiscalizado, ok? Que gerou o embargo ou a interdição. Qual que é o prazo que você tem para fazer isso? São 5 dias corridos. O que é 5 dias corridos? Então, são 5 dias corridos. Conta-se final de semana, feriado, sábado, domingo, então tudo, ok? 5 dias. É 5 dias a partir do término da ação fiscal. Então, ou seja, o auditor fiscal foi lá, finalizou a fiscalização e te deu, né, o embargo ou a interdição, você tem 5 dias para apresentar a documentação para a defesa. Então, o que você vai fazer para se defender? Opa, plano de ação. Então,
as ações, então você implementa as ações que você está propondo e mostra para ele as evidências. O que você vai ter que fazer? Algumas documentações você vai ter que separar, organizar, porque ele pode pedir documentações a mais. E separa essas documentações e tem que protocolar onde? Na Superintendência Regional do Trabalho ou na Gerência Regional do Trabalho, que for mais próximo do local onde sofreu o embargo ou interdição, tá? E aí, como é que funciona? Então, ele vai receber, esse auditor fiscal vai receber a documentação, vai analisar os seus documentos que você apresentou lá. Depois que ele terminar a análise, ele tem um dia útil para retornar lá e fazer a verificação do que você fez. E quem é que vai retornar lá? O mesmo auditor fiscal que fez o embargo ou a interdição. Lembrando que assim, se ele não puder ir, ele vai indicar ao responsável, né, o superior imediato dele, porque que ele não pode ir, e aí designa outro auditor fiscal do trabalho. Bom, aí você vai falar assim, Janaína, poxa vida, eu passei por embargo e interdição, então eu sofri embargo e interdição. Fui lá, desembarguei a obra, desinterditei o equipamento, tudo, fiz todo o processo certinho. Ainda assim, veio a multa. Posso recorrer? Claro que pode. Tá lá na legislação. Como é que eu faço para recorrer? Então, você protocola o recurso, claro que você vai assinar o jurídico da empresa que você trabalha, ou o que você vai fazer? Vai protocolar na Superintendência Regional do Trabalho ou na Gerência Regional do Trabalho, o que for mais próximo. E 10 dias úteis, então não são 10 dias úteis, são 10 dias úteis, então não conta sábado, domingo, nem feriado. Tá? Aí você vai falar assim, poxa, Janaína, tem como eu consultar questões de embargo e interdição da empresa que eu trabalho e de outras empresas? Claro que tem, é de conhecimento público, é informação pública. E aonde que eu consulto? Na internet, na página do Ministério da Economia. Antigamente era na página do Ministério do Trabalho, agora no Ministério da Economia. Lembrando, extremamente importante, gente, você passou por embargo e interdição, respeita. Então, foi embargado a obra, né, parcial ou total, ou foi interditado algum equipamento, algum setor, maquinário, respeitem. Por quê? Porque você está sujeito a ser preso. Tá? E nós não queremos isso de forma nenhuma, sem dúvida. Bom, pessoal, estamos chegando ao final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e sugestões deixem abaixo ou acesse o nosso site www.gruposhare.com.br. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.